Sobre o teste cego e sobre outros testes. Testar pra quê? Bora descobrir? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Despone, o único talk show do mundo onde não se cutuca onça com vara curta. Meu nome é Paulo. Eu sou o Leandro. Leandro, a gente não falou muito aprofundadamente do nosso teste cego da semana passada. Estamos invertendo, explicando depois. Isso. Assim, pra que a gente faz teste cego, afinal de contas? Pois é, depois do finalzinho, né, eu senti aquela... Quando acabou o episódio eu fiquei... Vamos explicar, mas pô, já tava longo demais. Isso. Então a gente vai explicar hoje um pouquinho o motivo do teste cego, né? Por exemplo, a gente viu uma matéria recentemente, nosso querido amigo Alex mandou pra gente, sobre o teste cego da Pepsi e da Coca-Cola, né? Então a pessoa testa sem saber qual é a marca. E aí ela tece os valores, fala o produto pelo produto. Isso. Isso é interessante pra gente ver o peso que a marca tem com relação ao valor de algo, em termos... Enquanto aquela visualidade, aquela empresa como um todo, traz para o sabor alguma coisa, né? E quando os testes, aquela matéria específica, falava que quando testavam de forma cega a Coca e a Pepsi, as pessoas preferiam bem mais a Pepsi, tá? Mas não é disso que se trata. Mas não é disso que se trata. Não é o sabor. Não é ela que é mais vendida no mundo aí, né? Porque existem outras coisas. E eu acho assim que é interessante esse tipo de testes, porque nós designers, eu testo tudo. Tudo que eu faço eu testo. Se eu vou fazer um produto, eu testo como eu vou cortar aquilo. Aí antes de cortar, eu testo em outro pedaço, vejo como é que foi o ângulo. Tu sabe que as pessoas testam muito? O quê? A minha paciência. Eu, inclusive, testo bastante a paciência de Paulo. E eu acho que isso é inerente ao design. Né? Sim. Então, eu acho que, como nós não somos artistas, nós não fazemos para nós mesmos, fazemos para os outros, então a gente tem que estar o tempo todo testando, vendo a percepção das pessoas. O que a gente mais discute, que é os alunos que testam nossa paciência, é eles criarem algo e achar, nem pensar em o que as outras pessoas pensam sobre aquilo. Né? Exato, é. Uma coisa que eu achei interessante no final do teste cego, a semana passada, foi que eu falei assim, mas pra mim que eu sei que esse é mais cremoso. Lembra disso? Sim. Então assim, basicamente, sem saber o que é o que, você não precisa necessariamente saber o que é melhor, o que é mais gostoso. Você tem várias categorias, né? O que é mais açucarado, o que é mais doce, o que é menos doce. Para testes de sabor. É um teste só, gente. Né? Um teste entre vários testes que se faz. Por exemplo, que tipo de teste a gente pode utilizar? Para produtos? Para produtos, por exemplo. Acho que teste de lembrança de marca. Lembrança de marca. Tem até o que a gente fazia, né? Que as pessoas... Desenha aí a marca tal. E o cara assim... Eita, tem isso. E na hora não tinha, né? Aquele negócio do que a gente já falou aqui no programa já, do efeito Mandela. Efeito Mandela. Né? Que o rabo do Pikachu, ele é marrom na ponta ou na base? Aquela coisa toda. Então, você lembrar das coisas de desenhar e perceber, isso também é um tipo de teste. Sim, o quanto, na verdade, você vai transformando aquela percepção. E tanto, na verdade, por exemplo, no caso do teste cego ali, você, na verdade, está testando realmente as propriedades do produto, né? E não se deixando, tá vendo a maciez, aquilo. E a gente, por via das dúvidas, a gente sempre quando compra, é por causa da embalagem, é por causa da propaganda. Eu acho que o que faltou no nosso teste cego foi estabelecer que a gente estava querendo descobrir qual era a marca. Qual era a marca? Né? Pelo sabor. Exato. Qual marca é essa e qual marca é essa? Não qual era mais saborosa. Não, exato. Né? Acho que faltou isso. Faltou isso. A gente não atribuiu qualidade, né? Apesar de no discurso, esse cheiro é confundível. Depois a gente acabou falando, gosto mais dessa, gosto mais, mas não foi uma coisa que estava na estrutura do teste. Isso. E é interessante, eu estava falando esses dias para meus alunos, que nós, como criadores, designers, precisamos virar a chave. Como é isso? Pra trancar a porta? Calma. Uma coisa é quando você está consumindo. Você olha algo, acha bonito, você olha uma marca e sente aquela sensação e vê tudo isso. Só que quando você vira a chave para onde você está criando aquela sensação,
Você, eu vou colocar esta cor para criar algo. Combinar essa cor com essa textura e essa virada de chave. Parece que é uma chave assim gigante. Para que a gente tenha um senso crítico ali daquele negócio que você está fazendo. É diferente de quando eu estou consumindo e quando eu estou criando. Entendi. Tem que virar uma chave gigante para poder. Então, durante o curso, na verdade, os alunos vão aprendendo a virar essa chave. De não só consumir, porque a gente gosta muito de. Tu acha legal isso, agora você faz uma estampa. Muda. O teu gosto, ele é importante ali, mas ele não. Tu tem que saber como criar aquela sensação de qualidade. Entendeu? Qual a cor que tu vai usar, qual o efeito que tu vai usar. E você passa de consumidor para criador. Para colocar naquele produto aquelas sensações, aqueles sentimentos. Entendi. Que é feita pelo conjunto. Entendi. E aí o teste entraria... Fundamental. Porque o tempo todo, o que você acha, eu acho que essa cor representa isso. Testa. As pessoas vão... Ele, cara, sempre se surpreende. Sempre tem uma percepção diversificada. A maneira mais fácil de fazer isso, eu imagino que seja com um questionário. Depende do teste, mas sim. Mais fácil. Mais fácil, né? Todo mundo tem acesso. Perguntar para a pessoa. Isso. Mas existe um ponto. Como você pergunta também tem que ter cuidado. É isso que eu ia falar. A gente já pegou vários questionários que as pessoas fazem as perguntas de modo a responder o que elas querem que seja respondido. E então, por isso que eu sempre digo para fazer o pré-teste. O que é o pré-teste? Você pega o questionário, faz com uma pessoa, mas pergunta para ela o que ela está entendendo com relação àquela pergunta. Entendi. Pergunta, ela responde e você. Então, quando você leu isso, o que é que você entendeu? Para poder captar como se realmente aquela percepção, quando você escreveu aquela frase, a pessoa entendeu realmente o que você estava perguntando. Por exemplo, ontem mesmo respondi um questionário que no começo assim tinha, você vai participar de tal pesquisa, não sei o que, coloque seu nome e tinha uma data, assim, data. Você é qual instituição e tinha assim, data. Aí eu fiquei, a data de quando eu entrei na instituição, porque estava relacionado ao fato de ser professor. Mas é a data. Aí depois eu interpretei que era a data de hoje, de onde eu estava preenchendo. Por quê? Porque era tipo uma assinatura, porque eu ia começar a pesquisa. Então, rapaz, eu acho que é uma assinatura, então tem que colocar a data de hoje para registrar que eu estou concordando com isso hoje. Mas antes estava perguntando qual era a instituição que eu trabalhava. Então eu fiquei pensando que poderia ser a data em que eu comecei a instituição, porque também era relevante. Pois é. Então, assim, eu não sei se eu respondi certo. Aí entra um outro ponto, né? Na questão da linguagem que a gente usa, muito se fala sobre a interpretação de texto. Sim. Que eu acho que é o maior problema dessa geração atual, que está aí nos 13 até os 25, né? Pode subir. Tanta informação. Pode subir. É porque a gente costuma ver muito isso. Sim. A gente tem esse contexto. Isso. A gente tem essa visão desse público, né? E é muito claro quando você fala uma coisa assim, sei lá, analise a discrepância. Aí a pessoa fala, mas o que é discrepância? Exato. E pior é quando ela não pergunta. Quando ela, tá bom, vou analisar. E segue o barco. Então, assim, acho que a linguagem e aí entra bastante na ideia do design e do teste do design, principalmente teste de usabilidade. Sim. Né? Que o ok e o cancelar, aquele negócio do botão, né? É tipo assim, eu vou mandar salvar um arquivo, aí salva. Você tem certeza que quer salvar? Sim ou não? Eu não tenho certeza. Mas ele vai salvar se eu disser não? Entendi. Sabe qual é? É uma interpretação meio estúpida, né? Porque a máquina funciona com 0 ou 1. Ou é, ou deixa de Mas, no contexto de seres humanos, de trabalhar com seres humanos, cada um vai entender de um jeito. Não adianta. Então, a linguagem, nesse caso... O professor que dá aula, cada aluno está ali concordando, mas cada um está entendendo de um jeito. Isso eu já percebi. Eu sempre digo que, gente, vou falar aqui 2 horas, eles vão captar 5% do que eu estou falando. E mesmo assim, quando eles forem fazer exercício, aí ele não vai conseguir conectar, entendeu? Aí vai dar briga. Porque ali, assim, eu acho que 99% dos nossos problemas são linguagem, comunicação. E, peraí, em termos de teste, a gente tem
teste que a gente não gosta de fazer. Qual? Prova, Prova. né? É a famosa não prova. Não prova. Não prova nada. Não prova. Só prova que você não consegue responder uma prova. Ai, mesmo que responda, só prova que você respondeu aquela prova. Só prova que você sabe responder uma prova. Né? Mas acaba que para muitas instituições é muito mais fácil tabular ali aquelas então, questões, né? Você tem um projeto, é difícil de avaliar, tudo isso é mais complexo. Pois é. Mas, por exemplo, eu conheço muito bem os meus alunos porque eu passo muitos trabalhos. E conforme eles entregam os trabalhos, eu já sei como aquela pessoa é, eu já sei como é que ela trabalha, eu já sei o que é que ela faz bem, eu já sei o que é que ela... Então, quando o aluno não me entrega trabalho, eu não conheço ele. Então, isso é uma coisa interessante. Eu tava por aqui esses dias, aí chegou alguns egressos, né? Chegaram alguns egressos aqui, dessa turma formou agora. E o aluno falou assim, tá vendo? Eu sei que você não confiava que eu ia conseguir chegar. Eu falei, engana-se você. Porque todo mundo sabia que você sabe método, sabe isso, sabe aquilo. Fulaninho sabe aquilo, sabe aquilo, sabe aquilo outro. Né? Cicrano sabe aquilo outro. Foi outro fulaninho que não sabe isso. Naquele a gente achava que realmente não ia dar nada. Ele acha que porque a gente está cobrando é porque a gente não acredita, né? Pois é. E aí eu lembro que Delano, uma vez, quando a gente fez a pós. Sim, né? fizemos depois. Aí o grupo nosso que estudava junto, né, que era uma delinquência só, a gente não fazia nada com nada na UFMA, a gente foi para pós. Todo mundo junto, todo mundo fez pós. E aí eu lembro que nosso queridíssimo professor e mestre e doutor, Delano Rodrigues, falou para mim, nossa, eu achava que vocês não iam conseguir chegar aqui. Eu falei, é um teste. Sim. Né? Sim. Então, a minha vivência foi um grande teste com os professores. Tanto que eu reencontrei alguns deles recentemente e tem professor que fala, eu lembro de você. A Vixe Maria, né? A gente fica logo assim, né? Então a gente acaba... O teste é uma forma, por exemplo, que nós dentro da disciplina conseguimos validar o conhecimento, né? Saber se aquilo que a gente está passando vocês estão captando, que muitas das vezes vocês só vão entender quando fazem o teste, quando executam o projeto. Então, porque ser testado é muito diferente de testar. Sim. Né? Porque Sim. quando você está produzindo, no caso do teste cego, Sim. eu nunca tinha produzido um teste cego com tantas variáveis. Sim. Né? Eu sempre faço teste cego do leite condensado e tudo mais. Mas, bicho, na hora eu fiquei assim, caraca, por onde eu começo? Eu devia ter preparado tudo antes, você entende? Mas se tu for fazer o próximo, tu vai fazer melhor. Claro, porque esse serviu de pré-teste. Pois é, exatamente. Então, o teste, ele tem essa questão do aprimoramento. O primeiro te dá algumas variáveis, no próximo tu já melhora, e por aí vai. Então, é natural. Por exemplo, hoje, os meus exercícios hoje na disciplina já estão muito melhores do que os primeiros. Faça uma atividade aí na casa de vocês. Abram os primeiros Despone e vejam como era a qualidade do Despone. Sim. Né? E vocês vão entender que a gente está o tempo todo testando. O tempo todo testando. Né? Hoje a gente mudou as luzes aqui de trás, né? As luzes estão diferentes aqui de trás. Aí vamos ver como é que fica. Já colocamos coisas ali, colocamos coisas atrás, ligamos luzes aqui em cima que não tinha antes. Verdade, hoje eu não reclamei da luz. Não reclamou da luz, tá vendo? Porque foi eu que montei a luz hoje. Então, assim, design é comunicar, design é testar. Exato. Né? Se você só sabe se comunicou se você testou. E se não der certo? Volta e faz de novo. Volta e faz de novo. Exatamente. Né? Confie no processo. O processo vai te levar longe. Exatamente. Testar não é incompetência. Não é porque você testar, ele é a fórmula do sucesso, eu diria. Testar, tem que testar sempre. Teste constantemente. E você de casa, já testou alguma coisa? Já testou a paciência de alguém hoje? Muitas. Conta aí pra gente aqui no comentário. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, o dislike funciona também. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. É agora que vem a frasinha.